Toda honra, toda glória seja dada ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, amém? Paz do Senhor, igreja. Todo mundo abençoado. Eu estou abençoado, estou feliz por estar aqui mais essa oportunidade para juntos louvar e glorificar o nome do Senhor. Acho que o povo que já está até meio enjoado de mim, né? Nem bem sai, já está voltando de novo, né? Mas é que eu tive que vir fazer uma obra aí. Então, por isso estamos aqui nesta noite para glorificar o nome do Senhor. Louva a Deus pela vida do pastor Marco, pastora Zenaide. Não é só o senhor que ficou feliz, não, eu também fiquei feliz. Quando eu cheguei e ela disse que está bem mais melhor, graças a Deus, que os problemas, né? A irmã Zenaide é como uma filha, né? São um casal que hoje, se eu estou de pé, primeiramente Deus e eles contribuíram muito com isso para hoje eu estar de pé. Então tem que se preocupar e orar, né? Pastor, esqueço o nome do pastor Antônio, o irmão cantor Daniel, né? Que prazer. O vice, o irmão Valdeci, o irmão João, sonoplasta, né? Que Deus possa abençoar toda a igreja. E a Lucivânia, né? Cantora. Ela estava ali, aqui em pé, e eu lembrando da prova do cuscuz. Logo no início da carreira dela, ela ficou lá uns dias, arrumava umas agendas para ela, e as coisas não estavam muito boas para lá, e o cuscuz aí sofria. Meio-dia, cedo, meio-dia, de tarde. Mas nós vencemos, viu, irmã? Graças a Deus. Deus tem nos abençoado, graças a Deus. Como sempre, o Senhor tem nos abençoado, né? Que Deus possa abençoar toda a igreja, o meu filho que está comigo, Moisés, né? Eu convido a igreja para nós abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos. Não vou ser muito extenso, igreja, que eu quero mais orar por alguns irmãos que queiram receber uma oração. Quem está precisando de um milagre nesta noite, levanta a sua mão. Amém? Você crê no milagre do Senhor? Se você crê, Deus vai fazer a obra. Abre as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao 52. Um texto da palavra muito conhecido no nosso meio. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Todos encontraram, amém? Marcos, capítulo 10 e versículo 46. O cego de Jericó. E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego Timeu, filho de Timeu, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos repreendia para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele lançou de si a sua capa, e levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Oi. Glória a Deus. Aleluia. Podeis sentar. Meus queridos, nós sabemos que Jesus, na sua caminhada, na sua trajetória terrena, Jesus fez muitos milagres, muitas maravilhas,
Jesus operou grandemente. Operou no passado e opera hoje, no presente e no futuro. Ele será o sempre. E aqui nós vemos, quando Jesus já estava no final do seu ministério, e Jesus passando por Jericó, passando pela Jericó nova, que é a Jericó alta, que eles falam que tem duas Jericó. A que ficou debaixo das armas ali, quando Josué, ali, que eles invadiram pelo poder de Deus, os muros se caíram e eles entraram para dentro. Mas nós estamos falando da Jericó alta, nova Jericó. E Jesus fez grandes maravilhas naquela cidade. E Jesus passando a caminho já de Jerusalém, onde ele seria crucificado, aonde ali ele ia perder a sua vida por amor de nós, dos nossos pecados. E Jesus passando em Jericó, quando você lê essa passagem, lá no livro de Marcos fala de 2 cegos. Quando você vai para o livro de Lucas, fala de 1. E aqui Marcos também fala de 1. Então eu acredito que o Senhor Jesus, quando passou por Jericó, quando eu paro para analisar, ele efetuou ali 3 milagres de libertação de pessoas que estavam cegas, que não estavam enxergando. E a Bíblia diz que quando ele ia saindo, uma tradução diz saindo, outra chegando. Por isso eu acho que foram 3. Alguns falam que foi 2. Eu acho que foi 3. Cabe a gente estudar melhor. O que o senhor acha? Né? Eu acho que foram 3 cegos. Importante que quando Jesus vai passando, já saindo à beira do caminho, a Bíblia diz que ali estava Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado, estava mendigando. E naquela época, uma pessoa, quando ele tinha uma deficiência no seu corpo, seja qual for a parte do corpo, ele era tirado da sociedade. E ali ele era feito tipo um alistamento, e ali era identificado, se dava para ele uma capa, e ele pegava aquela capa como se fosse uma carteirinha, e ali ele tinha liberdade de pedir esmola, só não podia conviver no meio da sociedade, ele tinha que sair fora. E esse homem estava lá isolado, cego, mendigando, sem nenhuma expectativa de vida. Para ele ali já era o fim. Mas Jesus, ele veio para poder nos dar a vitória. Nesta noite eu não sei o que você está precisando. Talvez o teu problema não é uma cegueira, é um outro problema. Mas Jesus vai te dar a vitória. Porque Jesus está aqui neste lugar. Este lugar aqui é onde o Senhor habita. E antes de você chegar aqui, Ele já estava lhe esperando para entregar a sua bênção, a sua vitória. Se você veio confiando, se você veio com fé, Ele vai lhe entregar a tua vitória nesta noite. O inferno pode se levantar, mas vai cair no nome de Jesus. E você vai sair daqui regozijando pelo Espírito Santo de Deus, com a tua vitória nas tuas mãos, aleluia. Porque maior é o nosso Deus, aleluia. Crê somente no Senhor, confia no Senhor. Eu não posso fazer nada, nenhum dos que estão aqui na retaguarda não pode, mas o grandão da Galileia, e ele está aqui, ele pode fazer nesta noite, aleluia. Quem sabe você veio nesta noite, você veio assim, ó, eu vou hoje na igreja ver se o Senhor fala comigo, porque eu não aguento mais, eu não suporto mais o que eu estou vivendo. Mas eu quero lhe dizer nesta noite, debaixo do sangue de Jesus, você vai sair daqui com a tua vitória, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. Aquele homem achou que era o fim,
de estar ali na beira daquela estrada mendigando, pedindo. Ele tinha uma capa, aquela capa protegia ele do sol, da chuva, do sereno, mas não era o suficiente. Deus tinha algo especial para ele, aleluia. Como Deus tem algo especial para ti também. Como o Senhor tem algo especial para mim nesta noite, aleluia. Porque vocês vão receber, mas eu vou receber algo de Deus também, aleluia. E a Bíblia diz que agora aquele homem está lá, sem nenhuma expectativa de vida. Mas de repente ele ouviu um barulho. E aquele barulho era Jesus que estava se aproximando com os seus discípulos. E ele viu aquele barulho e ele perguntou: o que é que está acontecendo? Alguém falou: olha, Jesus, o filho de Davi, que está vindo aí. E a Bíblia diz que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe o que eu aprendo nesta noite, igreja? Que para mim receber a minha vitória, para você receber a sua vitória, nós temos que clamar pelo nome de Jesus Cristo. Talvez nós estamos com problema, mas nós não estamos clamando, nós não estamos buscando a presença do Senhor. E nesta noite nós aprendemos que nós vamos receber a nossa vitória, nós vamos receber a nossa bênção, mas nós precisamos de clamar por Jesus Cristo, aleluia. É a primeira coisa que eu aprendo nesta noite com este homem, que ele clamava desesperadamente: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. De repente chega alguém perto daquele homem e fala: olha, para de gritar, para com isso aí não vai resolver nada não, para. Da mesma forma, igreja, levanta o inimigo, ou muitas vezes usa alguém para tentar nos parar, para nos deixar a nossa caminhada, para nós desistir de tudo. Para que ir na igreja todo dia? Para que fazer campanha? Para que fazer vigília? Mas nós sabemos a necessidade que nós temos de buscar a presença de Deus. Chegaram alguém para aquele homem e disse: para com isso. E a Bíblia diz que ele clamava ainda com mais forte, com mais veemência: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Eu aprendo outra coisa aqui, igreja. Aquele clamor daquele homem fez com que Jesus parasse, chamou a atenção de Jesus. A Bíblia diz que Jesus parou. O que foi que aconteceu? Estava todo mundo andando, agora parou, porque se Jesus parasse, todo mundo parava. A multidão parou. O que aconteceu? Não, é porque ele vai atender Bartimeu. Jesus nesta noite ele vai parar para nos atender, aleluia. Aquele homem chamou a atenção de Jesus. O que é que eu e você estamos fazendo para chamar a atenção de Jesus, para fazer ele parar, para poder nos atender? O que é que nós estamos fazendo? Aquele homem clamava. Clamar é orar. Talvez Jesus ainda não parou para atender o meu pedido, o seu pedido, porque nós não temos clamado à altura que precisa. Mas nesta noite, querida igreja, nós vamos sair daqui com uma convicção de uma coisa: se nós clamar o Senhor, se nós buscar a presença de Deus, se nós chorar nos pés do Senhor, Ele vai parar para nos atender, aleluia. Ele vai parar como ele parou para Bartimeu. A Bíblia diz que ele parou, e ali as pessoas não queriam que Bartimeu fosse atendido. Mas Jesus, ele nos surpreende. Jesus parou e deu ordem para que alguém buscasse aquele homem. Aquele que está torcendo para não ver a tua vitória, ele vai ser o primeiro que vai saber que Deus te abençoou naquilo que você está pedindo.
aquele que está torcendo para você parar, para você calar, para você desistir, Jesus vai mostrar para ele que Jesus te ama e que ele parou para atender o seu clamor, aleluia. A Bíblia diz que aquele homem agora vai lá e leva a mensagem para Bartimeu, fala: olha, ele está te chamando, vamos lá. E o que me chama a atenção e o que eu aprendo aqui nesta noite, que a Bíblia diz que Bartimeu tinha uma capa. E quando Jesus mandou chamar ele, a primeira coisa que ele fez foi tirar aquela capa. Sabe por que ele tirou aquela capa? Ele era um homem muito inteligente. Apesar de ser cego, mas ele era um homem inteligente. Ele sabia que aquela capa, ela representava tudo de ruim na vida dele. Ele sabia que aquele momento que ele ia para Jesus, ele ia ter uma mudança de vida. E ele era necessário ele deixar aquela capa. Sabe por que algo ainda na minha vida não aconteceu e na sua vida? É porque nós temos algum tipo de capa que nós precisamos tirar de cima dos nossos ombros. Qual é a capa que você está com ela? Qual é a capa que eu estou com ela? A capa que está impedindo a bênção de Deus. A capa que está impedindo eu chegar mais na presença do Senhor. Talvez é a capa da negligência de não querer orar. A capa de não querer jejuar. A capa de não querer ler a palavra de Deus. Tem algo que está impedindo o agir de Deus em nossas vidas, que nós precisamos despir fora, nós precisamos tirar. Bartimeu foi a primeira coisa, quando Jesus chamou ele, que ele se colocou de pé, ele tirou a capa, porque ele sabia que ele ia para a presença do Mestre, aleluia. Qual é a capa que você tem nesta noite que precisa sair? Às vezes é a capa do fuxico. Às vezes é a capa de falar mal do pastor ou da pastora. Talvez é a capa de falar dos irmãos da igreja. Nós ouvimos aqui nesta noite que nós somos como o corpo. E se machucar o dedo mindingo, todo o corpo sente. E é uma verdade. Se você falar de um irmão da igreja, você precisa tirar essa capa, porque essa capa do você falar do teu irmão está impedindo a bênção de Deus na tua vida. Eu não sou o pastor da igreja para ensinar vocês não, mas eu preciso falar aquilo que o Espírito Santo está colocando no meu coração e na minha mente, para que possamos sair daqui mais crente, mais revestido, que nesta noite nós possamos deixar essa capa aqui, jogar fora essa capa, para nós receber a bênção e a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Rei da Glória. Louvado é o nome do Senhor nosso Deus. Qual é a capa que você tem? Qual é a capa que precisa sair dos teus ombros? A capa que está impedindo a tua bênção. Já era para você estar maior no ministério. Já era para as portas ter abertas. Já era para aquela bênção, você receber aquela bênção. Você ainda não recebeu, porque a capa está impedindo Deus agir na tua vida. Aquela capa, a capa que você tem, a capa que eu tenho, está impedindo nós se aproximar de Deus. Essa capa está impedindo você de orar pelas madrugadas. Esta capa está impedindo de você jejuar, buscar a presença de Deus, aleluia. Mas nesta noite ela vai cair por terra em nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Quem quer que a capa caia por terra, levanta a tua mão. Deus vai tirar nesta noite, e você vai sair daqui revestido da glória de Deus, aleluia. Ele está aqui, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, para agir nas nossas vidas hoje, aleluia. Ele vai operar milagre, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso, aleluia. E a Bíblia diz que agora Bartimeu tira a capa, aquela capa que representava tudo que não prestava na vida dele.
tirou aquela capa. Depois que ele tirou a capa, a Bíblia diz que ele se levantou e foi ter com Jesus. Se você tirar a capa hoje, você vai se levantar ainda mais na presença de Deus. Ele está aqui nesta noite para nos abençoar. Ele está aqui para nos fortalecer. E a Bíblia diz que agora trouxeram aquele homem para perto de Jesus. E Jesus, parando, disse que chamar o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. Olha que privilégio o Senhor Jesus nos chamando. Jesus chamou eu, Jesus chamou você. Quantas pessoas já estiveram aqui e hoje está lá no mundo, porque não tiraram a capa, queria ficar dentro da igreja com a capa. E a Bíblia diz que quem usa de engano não permanece na casa do Senhor. E sair da presença de Deus, porque não tiraram a capa, aleluia. Mas eu quero tirar, Senhor, todas as capas, para que eu possa permanecer na tua presença, aleluia. A Bíblia diz que agora, ele chegando perto de Jesus, Jesus conhecia aquele homem. Jesus sabia que ele não tinha endereço, que ele não tinha nada ali para amparar a sua vida. Que o Senhor conhece a nossa vida, e antes de nós gerar no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhece. Ele é onisciente, onipotente, onisciente, onipresente. E a Bíblia diz que quando trouxeram aquele homem, Jesus perguntou, e falando, disse-lhe: o que queres que eu te faça? Sabe por que Jesus perguntou para ele? Aos olhos, assim, parece que é uma pergunta sem... não tem motivo. Parece que Jesus, naquele momento que perguntou, o que estava acontecendo? Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? É porque tem muita gente, irmão, que não quer ser abençoado. Tem muita gente que não quer sair da onde ele está. Eu já encontrei pessoas, irmão, vamos fazer uma campanha para você ficar bem, para você sair dessa situação. Não, pastor, não faz não, porque se fazer, eu vou ficar bem e vou perder a minha aposentadoria. Eu já encontrei. Então são pessoas que querem ficar ali no sofrimento. Então quando Jesus passou ali, aonde aquele homem estava há 38 anos enfermo, no tanque de Betesda. Ali tinha várias pessoas, mas ali tinha um homem que tinha 38 anos. E ali tinha um poço, tinha ali uma água. E a Bíblia diz que certo tempo descia um anjo, movia as águas, quem descesse primeiro era curado. E aquele homem estava ali já há 38 anos. Jesus podia ter chegado e curado ele direto. Não, Jesus perguntou: quer ficar são? Quer ser curado? Ele foi fazer primeiro as alegações dele. Ele podia ter falado logo: eu quero, Jesus, eu quero. Não, ele foi falar: não tem ninguém que me bote dentro dessa água. Quando eu vou, alguém vai na minha frente. Jesus não estava querendo saber disso. O que Jesus estava querendo era operar um milagre na vida dele. E da mesma forma somos nós. Tem vezes que o Senhor quer operar algo na minha vida, na sua vida, nós colocamos impedimento, nós colocamos embaraço na frente. Logo nós vemos com os olhos carnais, mas o nosso Deus é com os olhos espiritual que Ele quer nos abençoar. Logo nós colocamos impedimento. Aquele homem estava precisando. E ele falou: Jesus, eu quero, mas só que não tem ninguém. Jesus disse: pega a tua esteira, tua cama, teu aposento e vai embora. Aqui eu aprendo alguma coisa, igreja. Lá tinha muita gente com diversos tipos de enfermidade. Se Jesus quisesse curar todo mundo, Ele curava. Mas é que muitos não queriam. Eles queriam ficar lá, sofrendo, mendigando. Por isso que Jesus perguntou se ele queria ser curado.
E a Bíblia diz que ele pegou a sua cama e foi embora. Da mesma forma foi Bartimeu. Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E ele falou assim: Jesus, eu quero ver. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Sabe o que é isso? Gratidão ao Senhor. Ele recebeu o milagre e ele caminhou na presença do Senhor. Eu costumo dizer que Jesus curou não só a cegueira física, mas também a cegueira espiritual. Porque se ele seguiu Jesus, é porque ele aceitou Jesus. Então Jesus, ali naquele momento, efetuou 2 curas de cegueira na vida daquele homem. A cegueira espiritual e a cegueira física daquele homem. Mas ele foi para a presença de Deus, aleluia. O Senhor nesta noite também Ele quer fazer o mesmo contigo, aleluia. Ele quer que você saia daqui mais regozijando pela presença de Deus. Ele quer que você saia daqui glorificando o nome dEle. Jesus nesta noite Ele quer operar um milagre na sua vida, aleluia. Aquela situação que você tem colocado nas mãos do Senhor, que tem momento que você dá até vontade de parar, de orar por aquela situação. O Espírito Santo me diz nessa noite para você não parar, porque você vai ter a vitória completa, aleluia. Não desiste do projeto que Deus tem para ti. Está demorando, mas a bênção vai ser grande, aleluia. Aquele homem esperou 38 anos na beira daquele tanque, mas o dia que Jesus passou, ele foi liberto, ele foi curado. Bartimeu ficou muito tempo na beira do caminho, mas o dia que Jesus passou, ele recebeu a sua bênção, a sua vitória, aleluia. E nesta noite, Jesus está aqui. Ele não está passando, Ele está aqui para abençoar a minha vida e a sua vida, aleluia. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, aleluia. Quem crê na palavra do Senhor, diga glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite, aleluia. Eu quero nesse momento orar por você que precisa de um milagre, de uma cura. Você que precisa que Jesus faça algo na sua vida. Eu quero orar com você nesta noite, aleluia. E a palavra é essa: fica atento, que Jesus quer operar um grande milagre na sua vida. Busque o Senhor pelas madrugadas. Não vai orar porque você gosta, não. Nós temos que orar por necessidade. Eu tenho necessidade de orar. Eu tenho. Como eu tenho a necessidade de alimentar meu corpo físico, comer arroz, feijão, assim também eu preciso alimentar o espiritual com oração, com jejum, com a palavra do Senhor. Todos nós temos essa necessidade de buscar a presença do Senhor nosso Deus. E vamos tirar a capa, igreja. Aquilo que impede a bênção de Deus, vamos pedir para o Senhor: tem misericórdia, Pai. Eu estou fazendo um estudo sobre iniquidade. A iniquidade, ela impede nós receber muitos milagres nas nossas vidas. Eu estou esmiçoando detalhando todo esse ensino. É longo, mas a gente vai aprendendo. Por que a gente ainda não recebeu alguma coisa? Porque tem algo na nossa vida que não agrada ao Senhor. Para entrar no céu não é fácil não, igreja. Nós precisamos estar realmente conforme a palavra de Deus. Dizer que somos crentes e andar para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, não só isso não resolve. Mas nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Nós precisamos enquadrar na palavra de Deus, para que nós possamos herdar a vida eterna. Jesus está vindo. Jesus prepara, igreja. Prepara, porque Jesus está às portas, aleluia. Não vai demorar, nós vamos ter uma surpresa muito grande. A nossa vida, a vida da igreja, nós vamos regozijar na presença do Senhor. E nós precisamos nos preparar. Precisamos deixar tudo aquilo
que não agrada o Senhor nosso Deus. Lá no céu não entra bagagem, porque a porta é estreita e o caminho também. Então nós precisamos nos despertar. Eu fui ali fazer um trabalho para o Senhor numa residência, e lá tinha um vaso muito usado, e foi o que o Senhor mais falou: fala para a minha igreja se preparar. Fala para a minha igreja se preparar, porque eu estou às portas. E eu transmito nesta noite, em nome de Jesus, debaixo do sangue de Jesus. Igreja, vamos nos preparar para nós encontrar com o Senhor nosso Deus. Vamos nos preparar. Jesus está vindo. Jesus está vindo, igreja. Vamos nos preparar. Vamos deixar aquilo que não agrada o Senhor, vamos deixar de mão. Porque Jesus está vindo, aleluia. Ele está mais perto do que aquilo que nós pensamos. Muitas coisas estão acontecendo, não só no nosso país, mas em todo o mundo, todo o globo terrestre. É cumprimento da palavra do Senhor nosso Deus. E se nós não tivermos enquadrado aqui nessa palavra, nós não vamos subir. Vai ser envergonhoso para mim e para você. Você não pregava? Você não foi lá em Colmeia várias vezes pregar? Você não profetizava? Você não cantava, não fazia a igreja toda se mover quando você cantava? Por que aconteceu o arrebatamento e você ficou? Você era crente em nada, rapaz. Vai zombar da cara daqueles que ficar. Então nós precisamos, igreja, nos revestir do poder de Deus, para nós alcançar a vida eterna com o Senhor. Nós precisamos de tirar todo o embaraço das nossas vidas, porque Jesus está vindo. Amém? Quem precisa de uma oração, eu quero orar por você. Glória a Deus.